E aí, beleza? Na Inglaterra, Norman Cleaver procura ouro em um campo ao lado de sua casa. Para ajudá-lo na busca, ele usa um detector de metais que aponta a presença de algo enterrado. Animado, ele começa a cavar rapidamente em busca do tesouro escondido. No entanto, ao encontrar o objeto, percebe que se trata apenas de uma caixa de metal com um brinquedo dentro. Esse brinquedo, muito conhecido na época, era chamado de Jack in the Box. Norman decide levá-lo para casa e sua esposa se torna completamente obcecada pelo objeto. Ele sobe para o segundo andar e deixa a mulher sozinha com o brinquedo por alguns minutos. De repente, um grito ecoa pela casa. Norman corre para ver o que aconteceu, mas já é tarde demais. Sua esposa foi eliminada e estava sendo puxada para dentro da caixa. Ele tenta salvá-la, mas não consegue abrir a tampa. 12 anos depois, um jovem americano chamado Casey chega à Inglaterra para iniciar um programa de intercâmbio. Ele consegue uma vaga para trabalhar no Museu de Antiguidades daquela pequena cidade. Ao entrar no prédio, é recebido por Lisa, a funcionária mais antiga do museu. A jovem apresenta a ele os artefatos em exibição e, em seguida, o leva para conhecer o depósito, onde estão guardadas as antiguidades que ainda não foram expostas. Entre os itens antigos, Casey nota a caixa de Jack e tem a ideia de abri-la. Junto à caixa, há um papel com informações sobre quem a doou ao museu. O jovem remove a etiqueta e percebe que há uma combinação de letras no topo. Ele deve descobrir a senha para destravá-la, mas quando gira a primeira letra, todas as outras começam a se mover e uma manivela surge na lateral do brinquedo. Ao girá-la, um boneco grotesco salta, assustando os dois. Lisa chama David, um especialista em artefatos antigos, e pede que ele vá ao museu analisar a caixa. O homem afirma que aparecerá lá no dia seguinte. Naquela noite, dois rapazes invadem o museu em busca de peças valiosas. Um deles chega ao depósito e encontra Jack. A criatura o surpreende com sua aparência grotesca e o invasor decide levá-la consigo. No entanto, antes que possa pegá-la, a caixa se fecha sozinha, ferindo o dedo do rapaz. Segundos depois, a tampa se abre novamente e um demônio com rosto de palhaço surge, fazendo sua primeira vítima desse ciclo. Seu parceiro chama por ele para irem embora, mas ao sair da sala, avista o monstro no final do corredor. Ele se esconde debaixo de uma mesa e reza para que a criatura não o encontre. Algum tempo se passa e o ladrão se sente aliviado, acreditando que o demônio desapareceu. Porém, para sua surpresa, Jack estava em cima da mesa, esperando o momento certo para atacá-lo. Assim devora sua segunda vítima na mesma noite. Enquanto isso, Casey e Lisa estão em uma cafeteria. Enquanto aguardam os pedidos, conversam para se conhecerem melhor, já que a partir daquele dia seriam colegas de trabalho. Casey pergunta à garota sobre seus planos para o futuro. O jovem pretende viajar e conhecer o mundo, enquanto Lisa não se vê fora daquela cidade. Ela questiona por que ele deixou os Estados Unidos e Casey responde que queria deixar alguns eventos de sua vida para trás. Mais tarde, no apartamento, Casey tenta dormir. São quase 4 da manhã e ele ainda não consegue pegar no sono. Sua mente é tomada pela lembrança de uma mulher pedindo ajuda durante uma ligação telefônica. Ela diz que está sendo perseguida por um homem com uma faca e implora para que Casey vá salvá-la. Na manhã seguinte, ao chegar ao museu para seu primeiro dia de trabalho, encontra a porta aberta. Ao entrar no prédio, percebe que tudo está revirado e presume que o local foi invadido na noite anterior. O jovem liga para Lisa e informa o que aconteceu. Como era o dia de folga da garota, ele teria que resolver tudo sozinho. Ao perguntar sobre as câmeras de segurança, descobre que não estão funcionando porque Rachel, a dona do museu, não tinha dinheiro para pagar pelo serviço de monitoramento. Pouco tempo depois, David chega ao local. Casey o leva até a caixa de Jack e o homem afirma que se trata de uma peça autêntica desenvolvida no final do século XIX. David também menciona que a origem da caixa é debatida há séculos. Alguns acreditam que Jack era apenas um brinquedo inofensivo, enquanto outros afirmam que a caixa foi construída para conter entidades malignas. Ela foi feita para parecer inofensiva e despertar curiosidade. No entanto, uma vez aberta, o demônio dentro dela ficaria livre para devorar suas vítimas humanas. Casey questiona se David conhece alguém com mais conhecimento sobre essa história sobrenatural, e ele sugere que vá falar com Maurice Ainsworth. Naquela tarde, enquanto Casey tirava um cochilo, uma mulher chamada Gwen Parkinson aparece no museu e pergunta onde fica a exposição de artefatos de guerra. Casey a informa e, como não havia dormido bem
alguém na noite anterior, retorna para seu descanso. Enquanto Gwen sobe as escadas, a manivela da caixa começa a girar, produzindo um som aterrorizante. Quando finalmente encontra a sala que procurava, as luzes se apagam e logo Jack aparece. Casey acorda com o grito da mulher e corre para verificar o que está acontecendo. Naquele momento, Gwen é brutalmente eliminada com a garganta cortada, tornando-se a terceira vítima do palhaço demoníaco. Quando chega à sala, Casey não encontra ninguém, a mulher já havia sido arrastada para dentro da caixa. No dia seguinte, enquanto caminha até o museu, o jovem vê um cartaz de pessoa desaparecida colado em um poste e reconhece a mulher na foto. Lembra-se de ter ouvido Gwen gritar, mas quando foi atrás dela, não encontrou nada. Além desse cartaz, havia outro relatando o desaparecimento dos dois homens que haviam invadido o museu. Durante o trabalho, Casey faz algumas pesquisas para descobrir como entrar em contato com Maurice Ainsworth. Ele encontra o site do especialista, onde há uma página inteira dedicada a Jack. Lá é mencionado que, uma vez aberta, a caixa obriga o demônio a devorar 6 vítimas humanas antes de retornar ao seu sono profundo. Depois disso, ele é enviado de volta para a caixa e fica preso até que alguém a abra e reinicie o próximo ciclo. Jack está a poucos metros de distância, olhando para o outro lado. De repente, sua cabeça começa a se mover e o boneco encara Casey. O jovem se assusta, mas logo sua atenção se volta para Rachel, a dona do museu, que acabava de chegar de viagem. Era a primeira vez que se viam pessoalmente. A mulher pede que ele coloque o boneco na exposição de brinquedos antes de sair e, mesmo desconfiado, Casey segue suas instruções. Ao deixar o museu, ele se despede de Mandy. A mulher estava limpando o local, pois era sexta-feira e precisava deixar tudo pronto para o fim de semana. Ao chegar à sala de brinquedos, Mandy se assusta ao encontrar Jack. Ela se distrai com uma aranha que caminhava pelo chão e, quando olha novamente para o vidro, percebe que o brinquedo não está mais lá. Apavorada, corre para as escadas. No entanto, encontra a caixa amaldiçoada no caminho. Tenta voltar para a sala, mas a porta se fecha. Sua única opção é descer as escadas e tentar alcançar a saída. Mas o local estava trancado e, por mais que tentasse, não conseguia abrir a porta. A manivela começa a girar e Jack sai da caixa. Mandy grita por ajuda, mas ninguém a ouve. Seu destino é se tornar a quarta vítima do palhaço. Na segunda-feira, Lisa chega ao museu, mas Casey não percebe sua presença. O jovem está sentado nas escadas, ouvindo a mensagem de voz da mulher que havia pedido sua ajuda na noite em que foi eliminada. Lisa faz um barulho e ele se levanta. Ela pede desculpas por ter ouvido o áudio e Casey diz para a jovem não se preocupar com isso. Quando perguntam sobre a mulher que pediu sua ajuda, Casey revela que se trata de Mary, sua noiva. Ela voltava para casa à noite quando percebeu que estava sendo perseguida. Desesperada, ligou para Casey, mas ele estava dormindo e ignorou a chamada. No dia seguinte, Mary foi encontrada morta. Desde então, por 6 meses, ele não consegue dormir à noite. Lisa o abraça e tenta consolá-lo. Nesse momento, o oficial Martin chega ao museu e informa que está investigando o desaparecimento de Mandy, que não voltou para casa desde sexta-feira à tarde. O policial pergunta se a mulher estava sozinha quando Casey saiu do museu. O jovem confirma, pois naquele dia tiveram poucos visitantes e ele verificou todas as salas antes de ir embora. Após responder a várias perguntas, Casey questiona se o policial acredita em seres sobrenaturais. Ele queria contar sobre Jack e apontar o boneco como possível culpado, mas sabia que todos o chamariam de louco. Então desiste da ideia. Naquela tarde, ele liga para Maurice Ainsworth, mas ninguém atende, então decide deixar uma mensagem de voz. Casey está convencido de que há algo muito errado com aquele brinquedo e precisa da ajuda de um especialista em casos sobrenaturais para descobrir como detê-lo. Antes de sair do museu, ele coloca uma câmera no boneco. Dessa forma, poderia registrar todos os seus movimentos. Em seguida, liga para seu amigo Andy e pede que descubra a localização de Maurice. Ao retornar para a exposição de brinquedos, Casey percebe que a caixa não está mais lá. Nesse momento, as luzes se apagam e Jack aparece bem na sua frente. O demônio desfere um golpe em seu rosto, derrubando-o e depois se afasta. Por algum motivo, Casey não foi devorado. Mais
Mais tarde, ele tenta mostrar a gravação para Lisa, mas o vídeo é interrompido antes que o palhaço saia da caixa. Casey tenta explicar que Mandy pode ter sido vítima de Jack, mas Lisa sugere que ele pode estar alucinando, já que não consegue dormir direito há meses. Ele retorna ao depósito onde a caixa estava guardada e encontra a etiqueta com os dados do doador. No papel constam o nome e endereço de Norman Cleaver. Ao pesquisar na internet, descobre que a esposa de Norman desapareceu há 12 anos e ele foi considerado culpado por sua morte. Casey pega o carro e dirige até a casa de Norman. Ao chegar, é recebido de forma hostil. Norman saiu da prisão há 2 anos e desde então precisa lidar com ataques diários de pessoas que o acusam de eliminar sua esposa. Por isso, acredita que Casey está ali pelo mesmo motivo. O homem ameaça chamar a polícia, mas Casey diz que tem a caixa e precisa de ajuda para deter Jack. Ao ouvir isso, Norman o convida para entrar. Ele conta que viu sua esposa ser levada para dentro da caixa pela criatura e que quando tentou explicar isso para a polícia, foi considerado louco. Durante todos esses anos, Norman duvidou de si mesmo e questionou se aquele palhaço era real ou apenas fruto de sua imaginação. Mas ao ouvir Casey falar sobre os desaparecimentos no museu, teve a confirmação de que estava certo. Aquela caixa abrigava um espírito demoníaco devorador de almas. Norman aconselha Casey a ir embora e voltar para seu país imediatamente, mas ele não queria abandonar Lisa e os outros moradores da cidade ao mesmo destino de Mandy. O homem mais velho diz que passou os últimos 12 anos procurando uma maneira de deter Jack, mas nunca conseguiu. Segundo ele, aquele demônio é invencível. Casey retorna ao carro, decidido a seguir o conselho de Norman, afinal ninguém acreditava em sua história. Além disso, ainda corria o risco de ser acusado pelas mortes das pessoas desaparecidas. Todos os fatos eram favoráveis para que o jovem deixasse a Inglaterra, e ele estava determinado a fazer isso. Mas algo o faz mudar de ideia. Ele tem uma visão de sua noiva, que questiona se ele abandonará aquelas pessoas para perecerem, assim como aconteceu com ela. Ele retorna ao museu e pega a caixa de Jack, dirigindo até um campo completamente deserto e incendeia o objeto. No entanto, ao voltar para o museu, recebe uma grande surpresa. O demônio está lá, esperando por ele. Ao ver Jack saindo da caixa, Casey corre escada acima e tenta fugir, mas a porta está trancada e ele decide aceitar seu destino. Ele se sente dominado pela culpa por ter aberto a caixa, já que por sua causa, outras pessoas tiveram que morrer. Segundo ele, se alguém deveria ser eliminado pelo palhaço, esse alguém era ele. Jack desfere um golpe em seu rosto e o derruba. Casey tenta alcançar o extintor de incêndio para revidar, mas o monstro agarra seu pescoço e solta um grito aterrorizante. Surpreendentemente, após fazer isso, ele retorna para sua caixa e pela segunda vez permite que o jovem escape com vida. Casey desmaia e é encontrado por Lisa na manhã seguinte. Rachel chega logo depois e avisa que ele está em sérios problemas. Casey tenta explicar que precisam encontrar uma forma de se livrar daquela caixa, mas a mulher não o leva a sério. Ela diz que o período de intercâmbio do jovem terminou e ordena que ele volte para os Estados Unidos. Casey se levanta e Lisa vai atrás dele. Ele tenta convencê-la mais uma vez, mas a garota não consegue acreditar que um brinquedo possa ser responsável por uma morte. Casey liga para seu amigo e pergunta se ele encontrou o endereço de Maurice. Com as informações em mãos, dirige-se até a casa do especialista. Enquanto isso, Rachel coloca a caixa de Jack no depósito e tranca a porta. Ao chegar à casa de Maurice, Casey bate a porta e é recebido pelo homem. Ele informa que o jovem terá apenas 30 minutos de sua atenção. Após ouvir toda a explicação, o especialista em entidades sobrenaturais afirma que, embora Jack seja um demônio, ele pode ser morto. Para isso, Casey precisaria fazer o monstro voltar para a caixa e recitar uma frase em uma língua antiga. No entanto, deveria ter muito cuidado, pois se qualquer resquício de Jack ficasse para trás durante o ritual, o demônio retornaria para buscar o restante de suas vítimas. Outra coisa que Casey descobre nessa visita é que, por ter sido ele quem abriu a caixa e libertou o demônio, Jack não poderia matá-lo. O máximo que o palhaço podia fazer era aterrorizá-lo para que desistisse de destruí-lo. Após obter essa informação, Casey volta ao museu. Enquanto isso, Lisa interrompe o trabalho para almoçar e Rachel fica sozinha no prédio. Poucos minutos depois, a manivela começa a girar e a caixa cai no chão.
Rachel ouve um barulho e, ao olhar para o depósito, percebe que a porta está aberta. Ela vai até lá para verificar o que está acontecendo e acaba sendo sugada para dentro da caixa. Ao retornar ao museu, Lisa se desespera ao encontrar os restos de sua chefe. Ela chama a polícia e pede ajuda. Nesse momento, a porta se fecha e ela fica presa com a caixa. Jack logo sai e a garota tenta fugir por outra porta, mas descobre que também está trancada. O palhaço se aproxima lentamente, deixando Lisa ainda mais desesperada. Ele agarra seu braço e crava as garras em sua barriga. Nesse instante, Casey chega ao local e corre para dentro do prédio. Ele chama por Lisa e, ao ouvir sua voz, Jack a larga e avança contra ele. Ao entrar no depósito, Casey é surpreendido pelo palhaço, que o ataca violentamente, deixando-o desacordado. Em seguida, Jack volta para terminar seu trabalho e fazer de Lisa sua sexta vítima. A garota estava gravemente ferida e mal conseguia se mover, mas encontrou forças para gritar enquanto era arrastada. Casey desperta e rasteja para tentar salvá-la. Ele desce as escadas, ainda tonto, e com a ajuda de uma barra de metal consegue acertar Jack antes que o palhaço elimine Lisa. Como o demônio foi gravemente ferido, sua caixa se abre e começa a puxá-lo de volta. Jack resiste, mas apesar de seus esforços, acaba sendo sugado. Ele tenta se agarrar à borda da caixa, mas Casey recita as palavras ensinadas por Maurice e a tampa se fecha, aprisionando a criatura. Enquanto tenta acordar Lisa, a polícia chega ao museu e leva Casey sob custódia, suspeito de atacá-la. Dias depois, Lisa vai até a casa de Maurice. Ela pede ajuda para provar que Casey é inocente. Já havia tentado contar à polícia o que aconteceu, mas ninguém acreditou nela. Maurice aconselha a jovem a terminar o que Casey começou e se livrar da caixa. Como a caixa não pode ser destruída, a única opção é escondê-la onde ninguém jamais a encontrará. Cada alma devorada por Jack o mantém vivo por cerca de 3 anos. Como já havia devorado 5 pessoas, isso o manteria ativo por pelo menos 15 anos. Assim, se a caixa não fosse aberta nesse período, Jack desapareceria para sempre. Lisa retorna ao museu e pega a caixa. Ela dirige até um campo afastado da cidade e cava um buraco grande o suficiente para enterrá-la. Enquanto isso, Casey continua sendo interrogado. O policial Martin tenta de todas as formas fazê-lo confessar. Todos acreditavam que ele era o responsável pelas eliminações de Rachel e das outras vítimas de Jack. Martin lhe mostra algumas fotos da cena do crime para tentar convencê-lo. No entanto, ao observá-las, algo chama sua atenção. Ele vê a imagem de uma das garras de Jack no chão do museu e imediatamente se lembra das palavras de Maurice. Se algum resquício do demônio permanecesse fora da caixa durante o ritual, ele retornaria para buscar o restante de suas vítimas. Nesse momento, Casey entra em pânico e implora para que o policial vá atrás de Lisa, pois a garota estava em perigo. Enquanto ela enterrava a caixa, a tampa se abre e Jack agarra sua perna. A jovem tenta se segurar na grama, mas não consegue evitar seu terrível destino. Naquele instante, Lisa se torna a sexta vítima de Jack e encerra esse ciclo. Agora o palhaço poderá viver por mais 18 anos sem precisar se alimentar. Terminando assim The Jack in the Box, filme de terror de 2019. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.